Olá, professores! Eu sou a Mariana Cabral Camargo e hoje eu e o meu grupo viemos apresentar para os senhores o nosso tema de TCA. Segundo o que vocês pediram, o tema inicial é desigualdade social e nós escolhemos entre os ricos e os pobres. As pessoas que fazem parte do grupo sou eu, Mariana Cabral Camargo, Maria Clara Leitão, Brenda Campelo Barbosa e Isabela de Souza Rios. Vem comigo que eu vou apresentar um pouco mais para vocês sobre o nosso tema. Bom, como eu havia dito, nós escolhemos a desigualdade social entre os ricos e os pobres. Mas o que é isso? Eu vou explicar para vocês resumidamente. Acontece que nós, população brasileira, somos muito pobres. Alguns não conseguem atingir o nível básico de renda para sustentar suas famílias, enquanto outros vão morar até nas ruas. Já os políticos, economistas, presidentes ficam lá em cima, enriquecendo cada vez mais. E isso é muito injusto. E se for parar para pensar, um país com tamanha desigualdade e diferença talvez não vá para frente. Eu irei provar isso para vocês com dados. Em 2018, o rendimento da fatia mais rica da população subiu 8,4%, enquanto os mais pobres sofreram uma redução de 3,2%. Brasileiros que estão no 1% mais rico ganharam 33,8 vezes mais que o total dos 50% mais pobres. O rendimento médio mensal real do 1% da fatia mais rica da população brasileira atingiu em 2018 o equivalente a 33,8 vezes o ganho obtido pelos 50% mais pobres do país, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Segundo o Instituto, os números mostram que a desigualdade de renda no país alcançou o patamar recorde dentro da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, iniciada em 2012. Os números de pesquisa indicam que os pobres ficaram mais pobres e os ricos mais ricos. Acho que por aí já deu para entender o tamanho dessa desigualdade, mas existem mais motivos e mais fatores que contribuam para essa desigualdade, como por exemplo a economia, a educação, a saúde e até mesmo o racismo. E eu vou explicar isso para você, mas vamos primeiro por partes, pela economia. A economia é um órgão fundamental num país, porque é dela que se tira todo o dinheiro e todo o custo. Acontece que muitas das vezes essa economia é fraudulenta e pessoas erradas assumem o comando dela, tirando dinheiro de quem já não tem, de nós, a população e os pobres. E isso só contribui para essa desigualdade. Ou seja, o ideal era que pessoas com convicção assumissem a economia brasileira, para que assim dasse o que é justo para cada pessoa, e assim não haveria mais desigualdade, pois cada um teria o que era por direito seu. Mas isso é muito influenciado pela educação, só que isso já não é assunto meu. Maria Clara, eu acho que a educação é mais com você, né? Agora acho que é sua vez de falar. Sim, Mariana, a educação é um assunto muito importante para falar, ainda mais se tratando de desigualdade. De tempos em tempos, ouvimos a palavra crise para alertar sobre problemas econômicos do país. Assim, logo se instaura o clima de urgência e preocupação para melhorar ou pelo menos amenizar esse quadro na sociedade. Já na educação, independente dos baixos índices de desempenho, dificilmente se vê um posicionamento de mudanças tão urgente. Mas o que poucos sabem, ou pelo menos se lembram, é o fato de que a educação e a economia sempre estiveram diretamente interligadas. Mas de que forma a má qualidade da nossa educação prejudica o nosso crescimento econômico? O principal ponto é a produtividade. A produtividade é o grande motor do crescimento, a capacidade de produzir mais com o mesmo número de trabalhadores. Quando eles são qualificados, produzem mais, aumentando o potencial de crescimento da economia, a geração de emprego e renda. Esse é um problema grave no Brasil, porque a produtividade está estagnada nos últimos 20 anos. Em todas as comparações internacionais, estamos muito atrás. Um dos fatores primordiais na explicação disso é que, apesar de conseguirmos aumentar a escolaridade média, não avançamos na qualidade de ensino. Além da produtividade, quais outros benefícios que a educação pode trazer para a economia de um país? Há diversas formas de se medir o impacto da educação na economia. Um país mais educado gasta menos com saúde pública, tem níveis de segurança mais elevados, já que apresenta criminalidade mais baixa. Maior escolaridade faz com que, direta ou indiretamente, uma economia funcione mais com eficiência. E de que forma a baixa qualidade da educação está perpetuando
as nossas injustiças sociais. A baixa qualidade na educação significa que reforçamos as desigualdades. No Brasil, as pessoas que nascem em famílias mais pobres não têm a chance de conseguir uma renda melhor do que seus pais. Permitir que elas concorram em igualdade de oportunidades com aquelas que tiveram a sorte de nascer em uma família rica é um grande instrumento de redução de desigualdade. Se não há uma educação pública que garanta a chance de as pessoas mais pobres aumentarem a renda ao longo das gerações, a desigualdade acaba sendo reforçada. Embora muitos avanços tenham sido feitos para trazer crianças e jovens às escolas, os índices de evasão ainda são altos. A maioria dos estudantes brasileiros que chegam a se formar simplesmente não aprendem o suficiente para garantir oportunidades de sucesso na vida adulta. E para finalizar, devemos garantir que todas as crianças frequentem a escola, mas também que todas recebam uma educação de alta qualidade. E ensinar para as pessoas que todos nós somos iguais e que temos os mesmos direitos, independente da cor da pele e raça. Não é, Brenda? Sim, Maria. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso à escola. Cerca de 55% são negros. Essa diferença é bem clara, até mesmo no nosso dia a dia. Quantas pessoas negras você já viu em propagandas da TV? Quantas pessoas negras você já viu sendo atriz ou modelo? Esses números mostram que existe uma diferença enorme entre as raças, e esse preconceito está enraizado desde muito tempo atrás. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888, mas mesmo livres, 1 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessas centenas de anos de escravidão, nasce o racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem a raça como alvo, que se manifesta de forma consciente ou inconsciente. Não dá para saber exatamente como o racismo começou, mas essas ideias se espalharam no século XVI e XVII, por conta da colonização do continente americano. E mesmo depois de 132 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E pelas pesquisas do IBGE, brancos têm maiores salários, mais oportunidades de emprego, são a maioria dos que frequentam o ensino superior, e isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas que reparavam aqueles que foram excluídos da sociedade. E essa é uma luta que deveremos vencer juntos. Nesses anos aconteceram muitas manifestações. Em 2014, o Brasil passava por um momento muito importante na luta contra a violência e o racismo estrutural. A campanha usava a atenção para a estatística que apontava que 70% dos jovens negros foram mortos pela polícia. E essa discriminação em relação à polícia não é só no Brasil. A morte do negro norte-americano George Floyd foi o começo para manifestações em diversas partes do mundo, capaz de unir pessoas de diferentes classes e etnias na luta contra o racismo e na defesa da democracia. E esses preconceitos expandiram o mundo inteiro. Embora uma parte dos brasileiros possam considerar que, comparado aos Estados Unidos, o Brasil tem um peso mais social do que racial. Os negros estão conquistando cada dia um pouco, mas ainda falta muito. Mas, como dizia Angela, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. E para finalizar o nosso trabalho, eu queria chamar a Isabela, que vai falar um pouco sobre a saúde. A desigualdade na saúde é um dos retratos mais emblemáticos da desigualdade social no Brasil. Existem vários exemplos de desigualdade no país, como as dificuldades de acesso à educação e à moradia. Mas a desigualdade na saúde talvez seja mais emblemática, pois pode influenciar muito a expectativa e a qualidade de vida das pessoas. Pouquíssimos países do mundo podem oferecer
atendimentos médicos, com igualdade para toda a população. Os avanços da medicina ainda são para poucos. As pessoas de baixa renda têm muita dificuldade de cuidar e de ser responsável por sua saúde. Culpar os pobres pelo adoecimento e desconhecer os determinantes sociais, econômicos e ambientais, como as principais causas das doenças. Muitas pessoas não escolhem o estilo de vida que levam, simplesmente sobrevivem em ambientes sem as mínimas condições de vida. Na Constituição brasileira diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado. É um direito, porém um direito que não é dado e deve ser conquistado. E este foi o nosso trabalho. Bom, professores e pessoas que estão nos assistindo, eu acho que já deu para perceber o porquê de tanta desigualdade social entre os ricos e os pobres do nosso país. Isso não é só aqui, isso é uma realidade que abrange muito outros mais países, mas espero que um dia a gente possa servir de inspiração para as pessoas, para outros países, locais, estados, que possam mudar e ter um pouco mais de empatia pelo próximo. Mas para isso um dia ser uma realidade consistente, a gente precisa mudar o nosso pensamento, precisamos avançar a humanidade. Não é simplesmente a tecnologia que vai nos levar a isso, como todas as pessoas pensam, mas sim o pensamento, o raciocínio e o coração, porque é isso que nos torna humanos. E é a humanidade que faz a gente pensar como está o outro, como está a vida do outro. Tenho certeza que tem muitas pessoas que pensam assim, mas a própria sociedade implica isso nela e ela não consegue se manifestar. Mas eu tenho certeza que um dia isso vai mudar. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso trabalho até aqui e eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Mas enquanto isso não é uma realidade próxima, acho que para fechar esse trabalho a gente pode usar uma frase de uma pessoa muito importante, muito inteligente. A esperança é o sonho do homem acordado. Aristóteles, pensador. Até mais e obrigado!